Boa noite. Durante todos os meus anos trabalhando no canal Chapado Crítico, eu já entrevistei dezenas de celebridades sobre os seus filmes prediletos, sempre tentando descobrir por que o cinema nacional falha tantas vezes em agradar o grande público. Dinheiro não merecido? Talvez falta de competência, nepotismo, não precisa fazer bilheteria, pretensão intelectual, são algumas das perguntas que eram muitas e frequentes. Por que todos os países do mundo conseguem fazer filmes bons e a gente simplesmente não? E na minha cruzada pela resposta a essa questão milenar, eu sempre esbarrei na mesma resposta. Você não deve ter visto Estômago. Já viu Estômago? E não. Por muitos anos eu achei que era uma pergunta médica e ignorei o fato de existir um filme chamado Estômago, que aparentemente é o filme que dá um cala-boca na falácia de quem odeia esse país e o cinema que é feito dele. Como diria o vinheteiro, o cinema nacional é fezes. O cinema nacional é 100% fezes! Fezes! Venha me cancelar! Não eu nunca disse isso. Então vamos ver finalmente, certo, o terceiro candidato quando a pergunta se trata de qual filme nacional é bom. Cidade de Deus, Tropa de Elite, talvez Estômago. É o que vamos descobrir hoje. E o filme, né, mesmo já começa com esse ator que eu nunca vi mais gordo na vida, apesar dele ser magro, certo? E ele explica alguma coisa sobre queijo, quem mexeu no meu queijo. É queijo bom! Queijo bom, rapaz! E como uma mulher simplesmente deixando leite no sol inventou o queijo gorgonzola. Só que a gente descobre que ele tá contando isso preso na cadeia, certo? Pro seu colega de cela. E aí assina Estômago. O órgão agora é outro, não o inimigo. E aí esse Renato Aragão Júnior, certo? O Doutor Estômago, vamos chamar disso que é melhor, certo? E ele tá chegando, certo? Em algum lugar e ele é super pobre, certo? Ele está indo pra The Big Apple, a cidade grande de São Paulo. Que também é pobre, aliás. Apesar de ser rica, mas também é pobre. E aí os créditos rolam, não é mesmo? Com o nosso querido Estômago, certo? Andando pela rua da Big Apple SP. Pelo menos a qualidade aqui, fazendo adendo nesse filme, a qualidade de imagem é boa, certo? É de filme mesmo, e não um tipo de filme. Aqueles filmes pra TV, sabe? E aí temos uma narração dizendo que esse cara aí, o Estômago, não é mesmo? Ele nasceu aí de um parto difícil, não é mesmo? E a narração é dele mesmo. Quando ele tava pra nascer, em cima da hora mesmo, a mãe dele morreu. É ele falando sobre ele. Então, até ele chegar num típico boteco aí de São Paulo. E aí, depois de engolir 2 coxinhas jumbo, né mesmo? Ele é expulso do bar, porque o bar tá fechando aí esse boteco, né? Mas não antes de ser agredido pelo dono, porque ele não tem R$3 pra pagar pelas essas coxinhas mega jumbo, porque ele é mega jumbo pobre. E pra evitar, né mesmo, ser espancado até a morte, o dono aceita aquela velha lenda urbana como pagamento, certo? A de você poder lavar os pratos pra não poder pagar a conta do restaurante. E parece que funciona. Azar do nosso querido monocelha, né mesmo? Estômago, que a cozinha é tipo uma daquelas cozinhas que o Jacan visita naqueles programas dele. A cozinha aqui tá toda regular, tá toda em ordem, tudo limpo. Você quer que eu chame o fiscal agora? E aí o dono, né mesmo, desse restaurante aí decide hospedar ele aí mesmo no restaurante, que parece que ele mora aí também, certo? E ele acaba hospedando, certo, Estômago no boteco dele mesmo, como uma espécie de faz tudo. Depois que você acabar tudo, você dorme naquele quartinho lá no fundo. E aí a gente tem esse flashback e voltamos direto pro presente, certo? Com ele sendo preso, levado pra cadeia. E ele reflete como ele deveria ter mudado seu nome pra um nome mais cadeia, certo? Que meta medo nos presidiários, tipo Rochat. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Ou Suzane Richthofen, talvez. Porque seu nome original, Raimundo Nonato, vai fuder ele na prisão, não é mesmo? Mas ele decide ter uma ideia melhor, mudando o nome dele pra Nonato Canivete. Ah, ok, esse é bem melhor. E pra receber ele na cela da pipoca está o vencedor de todos os BBBs de todos os tempos, Babu Santana. Yeah! Só que ele tá mega putaço. Playboy! Playboy! Na verdade, ele tá sendo o típico gigante amável que a gente ama. Sapato, porra, tua mãe não te deu educação não, caralho? Estômago tem que ficar aí nessa cela, né? Com mais uns 10 caras que estão de super mau humor. E aí todos, né, mesmo na cela, começam a olhar ele meio atravessado, certo? E minha dica seria, galera, se você tem que conviver junto num grande grupo, poxa, que a convivência seja legal, né? Vale pra cadeia também. E daí, né mesmo, a gente volta pro
flashback. Vai ficar indo, flashback presente, né mesmo? Pra sua vida pré-prisão, trabalhando naquele boteco. E assim como o Batman ensinou um órfão a lutar contra o crime, o dono do boteco começa a ensinar Estômago também a cozinhar. Aperta isso, é igual bunda de mulher, aperta. E aí o resto dos créditos começa a rolar, certo? Com o Estômago, cozinhando uma massa de pastel, porque a gente vai ter muito dessa imagem, diferentes alimentos. E o estilo narrativo, eu vou te dizer, viu? De separar 2 momentos de créditos em pedaços diferentes do filme foi legal até. Depois de Estômago aprender a arte do pastel, né mesmo? Ele está contratado, certo? E ele já quer saber quanto é que ele vai ganhar. É o seguinte, ó. Te dou comida e casa, rango e teto. Quer, não quer rua. E eu só tenho que fritar pastel pra sempre? O resto da minha vida inteira? Claro, eu aceito. Otário. Responde o nosso querido Estômago, super feliz. Fico. Depois disso, Raimundo Estômago Nonato tá vivendo o sonho americano. Na verdade, brasileiro, que é bem parecido com o americano, só que pobre. E os negócios vão bem, os negócios vão super bem, certo? Até o momento que aquela mina, certo? Que era prostituta, que trabalhava com a Bruna Surfistinha, que também é prostituta num filme sobre prostituição, Bruna Surfistinha aparece. Você pode puxar o ar assim, daí assim... E ela chega logo nesse boteco numa mega larica e pede a nossa famosa coxinha jumbo mega nojenta. Ela e todo mundo nesse boteco tá pirando nessa coxinha do nosso querido professor Estômago, certo? E aí, depois desse papo todo de comida, né mesmo, ela sugere que ele cozinhe alguns pratos diferentes, certo? Nesse botecão aí. Chama macarrão à putanesca. Tipo macarrão à puta vesga. Delicioso. É putanesca. E com esse papo todo já rola um clima, né mesmo, entre esses dois, certo? E é claro, né, galera, como é filme nacional, né mesmo, que venham teteta, teteta, tetereteteteta, tetereteteta. E a nossa querida, certo, dona Eu Amo Coxinhas, parece que já deu pra Dom Juan Estômago. E ela aparece, né mesmo, nua já após coito, pegando mais coxinha na geladeira dele. Oh, calma aí, mãos nervosas, que a gente não pode mostrar isso aqui não, ainda é YouTube aqui, não Rumble. A única parte que a gente pode mostrar dessa cena é isso aqui. Corre aqui, Jacan! Porque o que eu tô vendo aqui é super anti-higiênico pra um restaurante / residência. Depois disso, né, voltamos pra triste realidade do sistema prisional brasileiro, certo? Bem na hora do rango, dentro da cela do nosso querido Estômago, onde ele está sendo servido por garçons na própria cela. Ah não, são carcereiros mesmo. E de cara, né mesmo, assim como muitos presidiários, o Estômago percebe que os pratos dentro da prisão podiam melhorar um pouco. E todos os detentos na cela ficam super entusiasmados com os conhecimentos e sugestões culinárias de Estômago. E o anjo da semana, Babu, né mesmo? Já ordena aí que tragam todos os temperos necessários para Estômago cozinhar para eles. Quando eles trazem esses bagulho aí, esse tal de alegrinho. Depois, claro, de todos terem rido, dado uma boa gargalhada com seu novo nome de detento. Nonato Canivete. Nonato Canivete. Bom, pelo menos é melhor do que esse nome de detento aqui, né? Eu sou a pisadeira. A mutante fatal. Estômago Nonato, certo? Resume um pouco da origem de todos os parças que dividem a cela com ele. Tristão, o bandido que mata chorando. Joe Baleias, vende baleias assassinas como animais de estimação. Boca de quequete neurótico. Estelionato. E Jandiro, mata a tiro. Nego de... só gente da pesada. Inclusive, apontando aqui que Babu, né mesmo, nessa pequena recapitulação, é o chefe dessa pequena facção do crime de baixo orçamento dentro da cadeia. E como você sabe, esse filme vai ficar alternando entre passado e presente. Vamos, Dr. Brown! E a gente vê no passado que o Boteco das Coxinhas tá bombando mais que Bagdá. Em coxinhas, não em chamas. E aí um figurão, né mesmo, do mundo da culinária, do Masterchef versão boteco, começa a mandar aí umas ideias no nosso estômago, certo? De como a coxinha dele é diferenciada, de como a coxinha dele é mais madura que as outras coxinhas. E quando, né mesmo, esse figurão aí do Masterchef boteco prova a carne assada de estômago, né mesmo, sinos começam a tocar na cabeça dele. E aí ele faz o convite para Estômago trabalhar com ele.
ele Você quer trabalhar pra mim? no restaurante dele e subir de vida. Agora de volta à cadeia rapidamente. Estômago cozinha o especial do dia na cela dele, certo? Tem, aliás, uma cozinha dentro da própria cela. E o especial de hoje, certo? No pavilhão C, sopa de vômito com molho de inseto, que Estômago batiza de cozido de galinha, né mesmo? Pra amenizar o choque visual de que claramente não é isso. Mas ele dá seu toque de Midas culinário, né mesmo? E transforma essa forma de alimento decadente em alguma coisa digerível. Na verdade, chinchim de galinha com arroz de leite de coco, com uma faca escondida no meio. Enquanto isso, no passado, né mesmo? Essa espécie de Gugu aí, velho do multiverso, versão chefe de cozinha, apresenta aí pra Estômago a cozinha do seu restaurante, né mesmo? De alta classe. E um adendo bem positivo agora, certo? Os diálogos nesse filme são bons e bem naturais também, certo? Diferente do que eu tô acostumado a ver aqui nesse canal. E ele explica pra Estômago que seu restaurante é tão melhor que o Muquifo onde ele trampava antes, certo? Que eles cobram até a tal taxa da rolha aí. Tem muito cara que traz uma menininha aqui, querendo comer a menininha e tal. Aí ele compra um vinho, deixa ela tonta e crau. Enquanto isso, na sala de justiça, onde os criminosos ficam presos, que é chamado de cadeia, e aí todo mundo tá tão feliz com a comida que o Estômago tá fazendo, certo? Que ele sobe no ranking e ganha, certo? A presidiário do mês na cadeia. Parabéns. Yeah! Tendo direito até de dormir na cama de baixo do beliche do chefe Babu. Ele ganhou o Big Boss da penitenciária da semana. Chega de analogia com o Big Brother, né? Só porque o Babu tá aí. Mas não dá pra separar às vezes, não é mesmo? O Big Brother do artista é difícil. No passado, vemos Estômago tendo uma aula de culinária intensiva com o nosso velho Gugu Fogaça. Com ele, né mesmo, comparando culinária com arte, arte com culinária. Cozinha simples, Nonato. É como um quadro do Picasso. Pois o dono do restaurante, o velho Gugu, faz um Romeu e Julieta, certo? Usando queijo gorgonzola em vez de queijo normal. E diz que ele mesmo que inventou essa merda aí. E eu achando que tinha sido eu, na larica, muito tempo atrás. Anitta e Garibaldi. E ele inventou também, parece, a arte milenar de comprar ingredientes baratos e depois vender bem caro como gourmet. E aí agora, de volta aos tempos atuais, no presídio, os detentos reduzem suas penas jogando uma bela partida de futebol. Yeah! No meio tempo, no presídio, o Estômago também sente, certo, os efeitos das tarifas de Trump, com a inflação subindo nas alturas até nos presídios, quando ele tem que trocar um bloco de parmesão por 15 maços de cigarro. Na minha época eram 5 no máximo. 15? E agora, de volta ao passado, o nosso Nonato Estômago tá com fome de outra coisa, se é que você me entende, certo? E vai procurar matar essa fome com a sobremesa, se é que você me entende, né, certo? Alguém entendeu? Eu quis dizer no ponto de prostituição, se é que você me entende. E ele vai lá, certo, para procurar a sua musa, a amiga da Bruna Surfistinha, que até agora eu não decorei o nome nesse filme. E depois dele contar pra ela, certo, que subiu na vida e mudou de emprego, os dois ficam imediatamente com fome. Fome não de macarrão à puta vesga, mas de putaria bolonhesa. Obrigado, pessoal, isso foi tudo. E nada dá mais tesão em alguém, não é mesmo, do que ver uma pessoa mandar um PF de pedreiro na sua frente, não é mesmo, galera? Vamos pra cama? Só em filme mesmo, não é mesmo? Que funciona bater um paratão e depois fazer amor. E agora de volta pro presente. E esse filme poderia mudar mais devagar, certo? Entre presente e passado, pelo bem da minha narração. Mas, vamos lá. E aí Estômago tem a brilhante ideia, não é mesmo? De cozinhar todas as formigas que tem andando na cela onde ele tá preso, certo? E fazer um belo prato pros seus colegas chamado Vida de Inseto na Cadeia de Fuder. Só que Babu, não é mesmo? Ele fica putaço no giraia de comer formiga frita e aplica aí o castigo do líder em Estômago. Essa foi a última do BBB, eu prometo. E nesse caso, o castigo é espancar Estômago pra caralho. Tomar no cu, Paraíba! Vai tomar no cu, rapaz! Vai se fuder, rapaz! Mas depois dessa merda aí, certo, de espancar alguém, certo, é noite de jogos na prisão, regado a muita bebida e também jogos de carta, as bets da cadeia. Mas a bebida oficial dos presídios, não é mesmo? Guaraná Dole, 30 anos de sentença, mas você vai sair em 2 anos. É demais pra Estômago e deixa ele fortemente bêbado. Então ele usa, né, seus poderes de chefe de cozinha Estômago para fazer dessa bebida de cadeia um verdadeiro drink. Ou uma pinacelada. Rapaz, isso aqui melhora como que fica parecendo Negroni. Tá cheio de negão aqui já.
E agora, de volta no passado, de novo, Estômago tá transando com sua namorada, aquela prostituta gente boa, de um jeito que precisa ter estômago pra assistir essa cena. Então a gente não vai assistir, não vai mostrar aqui no YouTube, porque a gente já tem um strike. Mas é filme nacional, né, galera? Então você sabe, teteta, depois disso, o patrão, certo, de Estômago, Gugu Leôncio, inimigo do Pica-Pau, continua ensinando aí seu pupilo, o Estômago, como comprar ingredientes de qualidade no mercado municipal, ensinando a ele a arte de transformar colchão duro em uma autêntica picanha. O segredo? Basta você acreditar que é picanha. E será picanha. A gordurinha que dá o sabor. Mais tarde, a querida namorada de Estômago, certo, leva ele para conhecer seu local de trabalho, certo? O filho triste e pobre do café Fotô. Depois de encher a cara do famoso drink Negroni, né mesmo? E no processo aprender a fazer o próprio Negroni, certo? É hora, depois de ver sua namorada fazendo conteúdo adulto da era pré-OnlyFans, dançando completamente nua no palco, enquanto homens arremessam dinheiro. Ei, calma aí, a gente não pode mostrar isso aqui também, não. Ela tá completamente nua. Nua aí pra desespero do nosso querido Estômago, né mesmo? E nosso aqui, desse canal. Depois, né, Estômago, ele estraga o clima legal e tem uma crise de ciúme e ele tenta matar um cara. Boomer! Depois de apanhar nesse strip club mais que o seu personagem de GTA fazendo merda num strip club, certo? Ele passa uns dias aí na casa da namorada, enquanto ela sai pra trabalhar. Trabalhar. Bons tempos. Lembra a minha vida antiga. E agora de volta, né, pra cadeia, nos tempos atuais, certo? O Estômago tá subindo da vida, alcançando aí o beliche do meio na sua cela. Lobo de Wall Beliche. E eu vou te falar, isso tá acontecendo porque a sua fantástica culinária, né mesmo, conquistou os corações gelados do mundo do crime. E logo na sequência disso, a gente já pula pra cena do começo do filme. Sabe quando tem uma cena no começo e aí você não entende, e aí depois, quase no final do filme, a gente volta pro começo? É isso. Quando ele tá explicando, sabe, pros seus colegas de cela a origem do queijo gorgonzola, lembra? E até a variação dele feita pelos franceses, aquele povo que gosta de uma putaria. E Babu não quer um queijo gorgonzola fedorento na cela dele, né mesmo? Porque de queijo gorgonzola fedorento já basta os produzidos organicamente pelos seus colegas de cela. E agora, de volta ao passado, a namorada de Estômago visita ele no trabalho, né mesmo? Fazendo aí ele cozinhar pra ela, invertendo totalmente a dinâmica dos relacionamentos, mais uma vez. E nesse momento, claro, quando ela cozinha pra ele, ou logo depois, Estômago decide também pedir ela em casamento. Ele sempre quer casar comigo, não? Que faz ela, obviamente, quase vomitar de desespero. Enquanto, na prisão, nos momentos atuais, outro momento decisivo na vida de Estômago acontece. O bandido Etc., que era tipo Vorcaro da época desse filme, vai ficar também preso junto com o Estômago na cela dele, certo? E Babu quer uma comida maneira pra receber essa celebridade, certo? Porque isso vai ser o grande evento da cadeia, não é mesmo? Depois de tentar traficar alguma coisa enfiada no rabo. Enquanto isso, no passado, Estômago visita o seu primeiro emprego. Aquele 10 anos de escravidão fazendo a coxinha jumbo nojenta. E acaba, quando ele visita o seu antigo emprego, tomando um esculacho do seu antigo chefe. Boa noite, o quê, filha da puta? Isso que acontece quando você visita o seu antigo emprego. Mas o ex-chefe dele toma uma invertida. Quando o Estômago, certo, é o homem melhor, mais bondoso, apesar de estar preso, a gente sabe, no futuro. E convida ele pra ser padrinho do seu casamento com a prostituta comilona. Eu queria que o senhor fosse padrinho. Assim, convidado de honra mesmo, sabe? E no presídio, agora, não no flashback, o evento do ano acontece, não é mesmo? O evento do ano depois da saidinha de Tiradentes. Estômago agora tem a cozinha inteira da prisão pra ele, sozinho, não é mesmo? Que foi fechada aí pelos chefes da cadeia pra ele conduzir aí esse banquete de boas-vindas pro bandido Etc. E eu não inventei esse nome. O etc. Você tá ligado com o etc? O nome do bandido no filme é Etc. Estômago faz pra bandidagem toda de alto nível, certo? Seu discurso enólogo, estilo Ed Mota, sobre como degustar um bom vinho e como é essencial a arte de chupar a rolha. You are cork sucker, I love to suck the coca. Pra todos os criminosos, né mesmo? Ele faz isso presentes nesse jantar. E o chefe do crime, Etc., é ninguém menos que Nil Agra, do mundo da música brasileira, que é Paulo Miklos.
chamou pra tomar um troço que tem cheiro de cachorro molhado, é, bicho? E nosso querido Paulo Miklos, né mesmo, acha esse banquete aí, Santa Ceia do Crime, com vinho e carpaccio, frufru demais pro gosto dele. Tudo uma merda. Ô, Valtão, passa esse bife aqui que tá mal passado. E o desespero, né mesmo, começa a tomar conta aí de estômago na cozinha, certo? Com essa merda toda aí, essa cozinha aí de alta classe meio improvisada dentro de uma solitária. No próximo episódio de The Bear, edição Oz. Ninguém sabe fazer direito, joga direito essa porra, não. Eu vou te falar, porque nesse jantar aí da cadeia, né mesmo, o cliente tem sempre razão. E também tem direito de te matar se ele não gostar do prato. Mas só na cadeia. Enquanto algo climático acontece na cadeia, no passado, algo igualmente climático e intenso acontece com o estômago, enquanto ele procura a sua noiva Prost por todas as casas de Prost, sem sucesso. Enquanto isso, nos dias atuais na cadeia, certo? O banquete de Tremembert glutão se tornou um sucesso, com um prato cabeça de peixe grotesca milanesa. E o clima melhora aí quando o estômago começa a comparar tatuagens estilo John Wick com outros detentos. Essa quer dizer que eu matei famílias. Essa que eu mato policiais. Essa quer dizer que eu gosto da minha mãe. E no passado ele encontra sua futura esposa fazendo algo pior que sexo com outro cara. Sendo alimentada pro outro cara. E pior o patrão dele. E pior, os dois estão pelados. Não, isso ainda não. Estômago, não é mesmo? Se esconde na cozinha enquanto o seu patrão prepara a sobremesa pra depois pegar a outra sobremesa, que eu quis me referir à esposa de estômago. Ela é a sobremesa. Enquanto o estômago, não é mesmo? É forçado a ver o método Caio Castro de pagar uma conta no restaurante. E revoltado, o estômago, não é mesmo? Bebe o vinho mais caro da vinícola do patrão dele, desrespeitando até a regra da rolha, que é não roubar vinho de outra vinícola, caro e beber, sem ter como pagar. E agora, pulando rapidamente de volta pra prisão, o estômago serve aí o prato principal pra turma de bandidos, não é mesmo? Que é nada mais, nada menos que um porco inteiro com cabeça e maçã na boca. E isso, não é mesmo? Vendo essa cena, todos ficam famintos e não enojados como eu. E todo mundo devora essa merda de porco inteiro como se fossem ser executados amanhã e essa fosse a última refeição deles. Mas não tem pena de morte no Brasil, então é ficção mesmo. E eu nem quero pena de morte, não põe isso, crítica social. Não é. Eu nem sei porque eu fiz essa pose. E até Pablo Escobar Miklos, né mesmo, fica revolto que todos estão comendo no modo aspirador de pó. Devagar aí, ô saco sem fundo. Porra. Calma aí, cara. Sem nenhum respeito pelo alimento. Quer dizer, você se mata horas na cozinha pra fazer um sushi perfeito e todo mundo só enfia a cara igual animais. Por isso que eu não cozinho mais. E detalhe, eu nem sei fazer sushi. E assim como minha tia, todos os detentos não entendem porque esse ritual todo de estômago pra comer, né mesmo? Já que no fim das contas tudo vai virar merda mesmo lá dentro. Mas você não vai comer merda porque a comida vai virar merda no bucho, né, Lin? E finalmente, no passado, certo, nas últimas transições, no momento final do filme, vemos o crime pelo qual o estômago foi condenado a provavelmente, não sei, 3 anos de cadeia. E vemos ele cozinhando uma carne vestido de chefe na cozinha do restaurante que ele trabalha. A câmera sai dele, sobe as escadas, certo, até o quarto e vemos a sua namorada e o seu patrão mortos na cama, nus. Tan, 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 tan. Eu meio que já sabia que isso ia acontecer, mas ok. E com partes do corpo, não é mesmo, cortadas, e percebemos que lá embaixo o estômago estava cozinhando um pedaço da bunda da própria ex-namorada. Agora eu acho que é ex, né? Porque ela morreu. Hannibal aprova esse filme. Lembra quando ele come o cérebro daquele cara? No final de Hannibal. Sendo justo, ficou bem feita essa cena aí deles mortos na cama, certo? Com a mina com um pedaço da... uma banda da bunda faltando. Nota 6.4 pra essa cena. E aí Estômago continua preso lá, né, no presente. Aí ele faz algum monólogo aí, certo? Com alguma referência escatológica a fezes ou alguma coisa. Esses filmes nacionais adoram isso, né? Igual o Cheiro do Ralo. Bom, então esse é o grande filme, né, mesmo? Estômago, certo? Que serve como exemplo da redenção cinematográfica brasileira? Não pra mim. Filme honestinho, história básica, poderia ser mais bem explorado, um pouco mais absurdo ou caótica, não é mesmo? Poderia, fazendo aqui, na
mesmo? Uma análise um pouco mais chata sobre esse filme, né mesmo? Poderia ter uns diálogos mais estranhos e tipos não convencionais entre os personagens da cadeia, né mesmo? Que o estômago tem que agradar cozinhando pratos e tal, né mesmo? Ou ele poderia ter uma espécie de profissão meio que ele cozinha pra todo mundo na cadeia, não só na cela dele, ele vira uma espécie de referência, sei lá. Ou explorar talvez esse negócio aí do canibalismo que tem no final do filme, né mesmo? Que ele matou a namorada aí, tava cozinhando um pedaço dela, né mesmo? De algum jeito, poderia ter alguma coisa mais absurda no filme, né mesmo? Poderia ser melhor, é o que eu quero dizer, né mesmo? Mas é bem filmado, é bem dirigido, tem um tom legal, as atuações são boas, né mesmo? Pra um filme nacional eu acho que é nota ok. E por ok eu quero dizer 5.5 de 10. Nota 5.5. Você não vai ter uma indigestão depois de assistir. Apesar de ser desnecessariamente longo, né mesmo? Porque é meio filme sério, de arte, pra ganhar prêmio. Mas não mudou ainda a minha percepção sobre todas as falhas do cinema nacional e hoje em dia também do cinema gringo, que tá péssimo, hollywoodiano. Mas abriu meu apetite pra comer frango à lei Rouanet. Tô brincando. Por favor, galera. Que saco. Certo? Mas é um bom filme, né mesmo? É um bom filme, certo? Pra você ter diarreia explosiva depois de ingerir esse lixo. Não, tô brincando de novo. Não é lixo. A não ser que você goste de comer lixo, porque é isso que o filme é. Não, não é. E se você chegou até o final desse filme, desse vídeo, curta, se inscreva, dê like, porque a gente sobrevive disso. E de dinheiro também, mas disso.